Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: De Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: Vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que estas verás. E Jesus continuou: Em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a festa litúrgica de um dos 12 apóstolos, chamado Bartolomeu ou Natanael, como nós ouvimos aqui no Evangelho. Natanael, que diríamos a convite de Filipe, de São Filipe, que era também um dos 12, ele vai encontrar-se com Jesus. Filipe tem um encontro com o Senhor e Filipe anuncia para Natanael: olha, eu encontrei aquele que é o prometido lá do Antigo Testamento, aquele que Moisés falava, aquele que a lei falava, Jesus de Nazaré, filho de José. Um detalhe muito interessante, do Evangelho, Jesus nosso Senhor, ele era conhecido também por ser o filho do carpinteiro São José. E então Natanael vai ao encontro do Senhor, mas antes ele tem uma espécie de resistência, Faz essa frase tão forte: de Nazaré pode sair alguma coisa que preste, alguma coisa boa. E então ali Jesus, quando Natanael vai se aproximando, ele diz que viu Natanael debaixo da figueira. Isso é muito bonito, meus irmãos e irmãs, porque nos mostra essa onisciência de Deus. Deus, ele é onisciente. O que significa isso? Deus, ele sabe todas as coisas, conhece todas as coisas, vê todas as coisas. Deus nos vê, Deus nos ouve, Deus, ele nos acompanha. Todos nós estamos acompanhados por nosso Senhor, por Deus. Nós não somos indiferentes a Deus, ou Deus não é indiferente a nós. Nós não passamos despercebidos diante de Deus. Isso é importante porque nos lembra o amor que Ele tem por cada um de nós. Deus nos vê, Deus nos ouve, mas não como um vigia que fica esperando uma queda de cada um de nós, para poder ver ali até quando a gente vai, até onde a gente consegue, se a gente cai, se a gente... Não, Deus, ele nos vê e nos ouve como um Pai amoroso, como um Pai bondoso, como um Pai misericordioso, como aquele que cuida de nós, como aquele que torce por nós, como aquele que nos ajuda, Eu sempre costumo dar o exemplo desses, diríamos, treinadores, Para quem gosta dessas lutas de arte marcial, eu gosto muito, tem essas lutas aí, enfim. E ali, seja o boxe, por exemplo, quem gosta de boxe, já viram? Então, fica ali o treinador, E ali ele fica dando aquele incentivo pro atleta que está lutando, Fica ali, dando incentivo, fica no corner, que chama, Fica no corner, dando incentivo para ele, Vamos lá e tal, não sei o que, você vai conseguir. E ele jamais joga a toalha, Se ele joga a toalha, a luta acaba. Quando o treinador joga a toalha, o corner joga a toalha, a luta acaba. Então Deus é esse treinador que está ali torcendo por cada um de nós que estamos na luta de cada dia.
Então, acho que é bom a gente pensar um pouquinho, né, meus irmãos e irmãs, a gente refletir sobre isso na nossa dor, no nosso sofrimento, na nossa tribulação, na enfermidade, na contrariedade, os momentos difíceis da vida. Você não enfrenta sozinho, você não passa sozinho. A nossa tentação, né? E a tentação que vem sobre nós, é a gente pensar: Deus me abandonou, Deus me deixou, eu estou sozinho, estou sozinha, né? Só eu estou sofrendo e ninguém liga para mim. Não, Deus liga para você, Deus torce por você, Deus, Ele está junto de você. Depois, um outro ponto importante é lembrar que Deus, Ele vê, Ele ouve o nosso coração. E aqui é importante a gente cuidar das nossas intenções. Deus vê o teu coração, Deus vê a tua alma, né? Então é importante você alimentar boas intenções dentro do seu coração. Deus ouve os nossos pensamentos, né? Deus ouve. Então nós precisamos alimentar bons pensamentos, pensar coisas boas dos outros, pensar coisas boas daqueles que estão à nossa volta. Ter cuidado com as intenções que a gente vai alimentando dentro do coração, porque Deus vê, né? E lembrar que as coisas sempre começam no coração, não é verdade? As ações, as reações, as atitudes, os pecados sempre começam no coração, na intenção. Você vê um mau sentimento, quando você vê um mau pensamento, quando você observar alguma coisa ali que, né, normalmente tem aquela que a gente chama, né, na teologia moral, a advertência, né? Ou seja, quando tem aquele alerta, fala assim: opa, isso aqui ofende a Deus, né? Isso que eu estou pensando não é legal, isso que eu estou sentindo aqui, normalmente todo mundo tem aquele sinal vermelho que acende, não é? Vai fazer alguma coisa assim meio, né, errada, uma tentação, não sei, acende um sinal, né? Esse sinalzinho se chama advertência. Isso não é legal. Quando você tem essa advertência, você tem que falar: opa, para, corta, desvia, né? Não alimenta. Às vezes a gente acaba, né, se complicando. Por quê? Porque alimenta demais as coisas que não são boas. Vamos pedir hoje então a Nossa Senhora, ela que é a rainha dos apóstolos, né? Vamos pedir a ela, vamos pedir a São Bartolomeu que nos ajude, né? Que o céu nos ajude a gente, em primeiro lugar, então, confiar nesse olhar bondoso de Deus, um olhar bondoso, não de um patrão, mas de um pai amoroso. E depois a gente fazer a nossa parte, alimentar coisas boas no nosso coração, porque Deus nos vê, alimentar coisas boas no nosso pensamento, porque Deus nos ouve. E nós que queremos estar na glória do céu, precisamos andar de acordo com a vontade desse bom Pai que nos ama, que nos vê, que nos ouve. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.